Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e sejam muito bem-vindos ao canal Economia Descomplicada. Hoje vou falar sobre a Revolução Industrial. Já queria pedir para vocês se inscreverem no canal, dar uma curtida, se possível compartilharem o vídeo. Então vamos ao conteúdo. O que foi a Revolução Industrial? Foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos 18 e 19. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo trabalho assalariado e com o uso das máquinas. Contexto histórico. Até o final do século XVIII, a maioria da população europeia vivia no campo e produzia o que consumia. De maneira artesanal, o produtor dominava todo o processo produtivo. Apesar de a produção ser predominantemente artesanal, países como a França e a Inglaterra possuíam manufaturas. As manufaturas eram grandes oficinas onde diversos artesãos realizavam as tarefas manualmente, entretanto subordinados ao proprietário da manufatura. Aqui no caso, eles já tinham chefes. A Inglaterra foi precursora na Revolução Industrial, devido a diversos fatores, entre eles possuir uma rica burguesia, o fato do país possuir a mais importante zona de livre comércio da Europa, o êxodo rural e a localização privilegiada junto ao mar, o que facilitava a exploração dos mercados ultramarinos. A vida do trabalhador. Como muitos empresários ambicionavam lucrar mais, na fase mais inicial da Revolução Industrial, o trabalhador era explorado, sendo forçado a trabalhar até 15 horas por dia em troca de um salário baixo. Além disso, mulheres e crianças também eram obrigadas a trabalhar para sustentarem suas famílias. Ou seja, as más condições de trabalho, o horário exaustivo de trabalho era a realidade do chamado operário. Diante disso, alguns trabalhadores se revoltaram com as péssimas condições de trabalho oferecidas e começaram a sabotar as máquinas, ficando conhecidos como os quebradores de máquinas. Então surgiu o movimento ludista. Outros movimentos também surgiram nessa época com o objetivo de reivindicar mais direitos à classe trabalhadora, como o movimento cartista, que basicamente exigia melhores condições para os trabalhadores das indústrias. O trabalhador, em razão deste processo, perdeu conhecimento de toda a técnica de fabricação, como era antes com o artesanato, que o trabalhador fazia toda etapa de produção. Agora, com o advento da Revolução Industrial, o trabalhador passa a executar apenas uma etapa do processo produtivo. A primeira etapa da Revolução Industrial. Entre 1760 a 1860, a Revolução Industrial ficou limitada primeiramente à Inglaterra. Houve o aparecimento da indústria de tecidos de algodão, com o uso do tear mecânico. Nessa época, o aprimoramento das máquinas a vapor contribuiu para a continuação da Revolução. A segunda etapa da Revolução Industrial ocorreu no período de 1860 a 1900. Ao contrário da primeira fase, países como a Alemanha, a França, a Rússia e a Itália também se industrializaram. O emprego do aço, a utilização da energia elétrica e dos combustíveis derivados do petróleo, a invenção do motor explosão, da locomotiva a vapor e o desenvolvimento de produtos químicos foram as principais inovações desse período. A terceira etapa da Revolução Industrial. O ponto culminante do desenvolvimento industrial em termos de tecnologia teve início em meados do século XX, por volta de 1950, com o desenvolvimento da eletrônica. Esta permitiu o desenvolvimento da informática e a automação das indústrias. Deste modo, as indústrias foram dispensando a mão de obra humana
e passaram a depender cada vez mais das máquinas para fabricar seus produtos. O trabalhador intervinha como supervisor ou apenas em algumas etapas da produção. As consequências. De um modo geral, a Revolução Industrial transformou não só o setor econômico e industrial, como também as relações sociais, as relações entre o homem e a natureza, provocando alterações no modo de vida das pessoas, nos padrões de consumo e no meio ambiente. Cada fase da Revolução representou diferentes transformações e consequências mediante os avanços obtidos em cada período. Meu nome é Rafael, já vou me despedindo e até o próximo vídeo.